Pessoal, beleza? Então, hoje vamos aqui falar um pouco a respeito da linha 2017 do Etios, das versões com câmbio automático, a 1.3X hatchback e a 1.5 XLS sedã. Então, eu conheço o Toyota Etios desde 2012, quando do lançamento dele. Eu testei uma versão 1.3 XS. Eu havia gostado muito do carro, porque a embreagem era talvez a melhor embreagem que eu já tenho utilizado num carro, que era muito rápida e macia, curtinha. O câmbio tinha engates precisos. O carro, no dia que eu testei, eu estava com 4 pessoas e com o ar-condicionado ligado. Então, para um motor tão pequenininho, ele andou muito bem, sabe? Não senti falta de força em momento algum. E isso já se destacou logo de cara para mim, né? Me chamou muita atenção. Eu gostei da forração interna em cinza claro, o público não gostou, tiraram no ano seguinte e botaram todo esse acabamento preto, né? Como uma, talvez, evolução, porque o público logo de cara não gostou do Etios, né? Demorou pro Etios encartar. Demorou muito tempo também para a Toyota se tocar de detalhes como o câmbio automático, que era uma coisa que eles já deveriam ter lançado logo de cara. Só agora em para a linha 2017 que vão trazer o câmbio automático. E eu, se fosse quem está querendo comprar um Etios, aguardaria até a linha do ano que vem, a linha 2018, que virá com controle de tração e estabilidade. Logo depois que lançarem a reestilização do Corolla, vai vir um controle de tração e estabilidade para a linha Etios. E o Corolla também vai ganhar esses itens, ou seja, aguardem mais um pouco. Quem já aguardou 4 anos, aguarda mais um aninho que vai conseguir uma coisa mais completa ainda e mais interessante. Quanto ao câmbio, o câmbio foi muito bem executado realmente. Ele tá muito equilibrado com o motor do carro, mesmo na versão 1.3. A versão 1.3 ela ainda anda bem, tá? Talvez me surpreendeu, porque eu achava que ele ia andar um pouco menos do que ele andou. Ele deve estar fazendo 0 a 100 em torno de 12 segundos e meio. Achei muito satisfatório pro tipo de câmbio, né? Um câmbio com conversor de torque automático e um motor pequeno, né? Mas o Etios também tem uma outra característica, ele é muito leve. Uma característica positiva. Outra característica, no 1.5, ele deve fazer em torno de 11 segundos do 0 a 100, ou seja, muito rápido. Tá? Ele anda muito bem para a categoria dele. E não precisou de ter 6 marchas, né, como a General Motors fez, a Hyundai fez. Né? Aquelas marchas extremamente curtas no início, que às vezes você quer andar um pouquinho no trânsito, já fica aquele giro alto desnecessário. E às vezes dando tranco, né, como acontecia com as Honda Matic de 5 marchas, né, que existiam no Fit e no City, né, porque o motor não acompanhava, não casava muito bem com aquela transmissão. No Etios, ela está em perfeita ligação. Você percebe isso principalmente na hora do creeping, né, aquele avanço lento do carro quando você tira o pé do freio. Ele nem altera o giro do motor na hora que você tira o pé e o carro começa a se arrastar. Ele fica nos 800 RPM, suave. Uma outra característica positiva, mas essa deriva do motor, muito silencioso e também econômico. Dentro de cidade eu consegui fazer 11 km por litro no modelo 1.3, no hatchback, e no 1.5 em torno de 10,5 km por litro. Ou seja, relativamente econômico. Mas falando do Etios como carro, eu fui testar ele com muita expectativa e eu acabei me frustrando um pouco. Eu esperava muito mais do que o carro realmente oferecia. Porque eu tive 2 Civics, isso entre 2012 e 2013, 2 Civics da série EG, né, fabricados entre 92 e 95. Um deles eu andei 30 mil quilômetros em 6 meses, ou seja, andei muito com o carro. Foi um carro muito bom. Isso com um motor 1.5 sem comando de válvulas variável. Só gerava 102 cavalos e o torque dele aparecia 12,9 a 5.100 RPM. Ou seja, uma loucura, né? Quando comparado com o Etios ou com qualquer carro atual, né? Que ele não tinha torque nenhum em baixa. Mas era um carro que me agradava muito. O câmbio automático dele era muito bom. De 4 marchas também. Por trilho. Me divertia muito porque a dinâmica dele era muito boa. E eu fui na Toyota esperando encontrar algo semelhante, mas não foi o que eu encontrei.
Aí vocês vão ver o câmbio automático do meu Civic, né? Desses dois Civics que eu tive. Ele é um trilho reto. No Etios, o que acontece? É um trilho desenhado. Não que isso seja ruim, mas no início tira a sua atenção do volante para que você consiga ver em qual marcha você está engrenando ele. Isso eu achei uma coisa problemática, entendeu? Às vezes numa emergência você quer já deixar o carro preparado, às vezes você pode se enrolar e acabar não engatando ou jogando ele para o neutro sem querer. Mas uma característica boa desse carro é a eletrônica dentro do câmbio, que, por exemplo, se você está a 100, 120 km, você resolve reduzir pela caixa de câmbio, né? Aí sem querer você bota no L, que é a primeira marcha. Normalmente você ia estourar a caixa e o motor de uma vez só, né? Mas por conta da eletrônica, ele não deixa a marcha entrar. Se ele perceber que a velocidade que você está é acima do que a caixa aguenta, ou seja, isso é uma característica positiva. Talvez eles já tenham feito pensando nisso, né? Essa parte eletrônica. Mas então eu esperava, né, encontrar um carro semelhante, porque mecanicamente eles são semelhantes na teoria, né, mas muito diferentes. Na hora que você entra em velocidade com o carro na estrada, ele sente muito os ventos laterais, né, porque é um carro alto e ainda por cima é leve. Então ele balança muito quando um caminhão passa do lado. Isso em velocidade de cruzeiro normais, de 120, 110, né, 130 km já fica bem desconfortável para você andar com o carro. Toda hora você tem que estar corrigindo a trajetória, né, da direção. Isso não é muito legal. O Logan nessa característica é melhor, né? Ele dinamicamente é muito melhor do que o Etios. Dinamicamente, não digo em termos de direção. Por exemplo, dentro da cidade é muito mais leve a do Etios, porque ela tem assistência elétrica, é prática. O Etios tem uma outra vantagem também, que é um diâmetro de giro pequenininho. Você consegue dar a volta com o carro com uma facilidade incrível. Isso é muito bom, ele vira muito, né? Curva muito. Então isso é uma característica positiva. E também eu fiquei um pouco frustrado. Aí eu não sei se pela caixa, mas a caixa funciona muito bem, é muito suave, mas eu esperava que ela fosse ser ainda mais suave do que ela já é. Porque sempre que eu olho que eu tenho um carro automatizado, eu espero que eu vou encontrar alguma coisa mais suave do que um câmbio automatizado como o meu. E eu achei a mesma coisa. Então, por um lado, eu fico feliz porque eu vejo como os câmbios automatizados evoluíram muito durante esses anos. Tá? O Easy R, o Dualogic Plus. Mas por outro eu fico chateado porque o câmbio automático já não funciona como eu esperava. E pior ainda nos câmbios de 6 marchas, como de um HB20 ou os da GM, né? Então fica essa parte aí. Talvez quando chegar o CVT no Merch e no Versa, e quando eu testar, eu acho que eu vou achar alguma coisa mais macia. Aí é diferente, né? CVT não tem uma relação definida, então você não tem tranco, né? Mas enfim, eu tava falando de tranco e falando dos Civics que eu tive, né? Nos Civics, quando eu jogava a marcha pela caixa, né? Queria botar, sei lá, não queria dar o kickdown, queria bloquear em alguma marcha. Por exemplo, na segunda marcha, se ele tivesse em quarta e eu colocasse ele para segunda e houvesse a possibilidade da marcha entrar pela velocidade, ele dava um tranco forte, tá? Mesmo eu tentando fazer um ponta-ataque para manter o giro na hora que estivesse trocando o câmbio, né? A alavanca do câmbio. Nesse Etios, tanto no 1.5 quanto no 1.3, ele trabalha o conversor de torque para não dar esse tranco. Eu achei isso muito legal. Então você consegue jogar ele para, por exemplo, se está na quarta marcha, você quer botar a segunda marcha, sem tranco nenhum. Eu estou dizendo na caixa de marchas, tá? Não estou dizendo no kickdown, que no kickdown ele não dá mesmo, né? Mas enfim, é mais uma opção boa de compra. Eu aguardaria até o ano que vem, porque eles devem lançar com controle de tração e estabilidade. Se vocês têm dúvida quanto à manutenção, procurem aí o vídeo que eu fiz comparando o câmbio automatizado com o câmbio automático, as manutenções que têm que ser feitas ou não. Eu vou botar até aqui embaixo num link, né, na descrição do vídeo. E uma característica negativa é que os modelos que estão sendo vendidos aqui no Rio de Janeiro têm tido, em média, um sobrepreço de R$3.000. Isso é uma coisa que eu achei ruim, né? Ainda mais quando você está em tempos de crise, mas vai fazer, né?
Então, Toyota Etios automático, uma boa compra. Curtam, compartilhem, discutam aí embaixo. Que a gente vai papeando falando de